Olá, esse é o Pod Guru, o seu podcast da Tech Guru. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo ao nosso primeiro Meetup de 2022. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguimos aqui hoje nesse bate-papo sobre Kubernetes. E hoje, inclusive, tem o tema Kubernetes como opção segura para programação. Esse é um tema muito interessante para você que já possui conhecimento no assunto, né? A gente sabe que bastante gente que acompanha os nossos Meetups possuem conhecimento no assunto, mas para você também que está iniciando aí nesse campo de programação. Então, para você que está acompanhando o nosso bate-papo de hoje, o nosso tema é Kubernetes como opção segura para a programação. Esse é um tema muito interessante para você que já tem um conhecimento mais aprofundado na ferramenta e, é claro, para você que quer saber mais, tá certo? Se você tem dúvidas, então, sobre investir o seu tempo utilizando a aplicação, hoje nós vamos trazer todos os detalhes necessários para você se sentir mais seguro na sua escolha. Participando do nosso evento aqui, mais uma vez, dividindo toda a sua experiência e conhecimento, a gente vai receber o especialista em Cloud Native e Kubernetes, o especialista Guto Carvalho. Ele vai responder a perguntas como, por exemplo, as principais diferenças entre Kubernetes e Docker, se é possível ou não executar o Kubernetes em ambientes Windows e muito mais. E aproveite também e siga as nossas redes sociais, @SavingCloud, tá bom? Segue lá para você não perder nenhum conteúdo. Chega de espera, então, a gente recebe aqui no nosso evento de hoje o especialista em Cloud Native e Kubernetes, Guto Carvalho. Boa noite, Guto, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, tudo tranquilo. Então tá certo. Hoje o Guto vai estar participando com a gente aqui do bate-papo sobre Kubernetes. Então, Guto, vamos à nossa primeira pergunta de hoje aqui. Que é a clássica, o que é Kubernetes? Ótima pergunta, Marcos. O Kubernetes, ele é um orquestrador de containers, né? Ele é uma plataforma que ela administra os containers para a gente, permite que a gente execute a nossa aplicação dentro dela, permite que a gente atualize, que a gente mantenha, que a gente faça os deploys da nossa aplicação de forma mais eficiente. Então, o Kubernetes, ele trabalha com vários tipos de runtime de containers. O Docker é um deles, a gente vai falar sobre isso já já. E ele facilita muito essa questão da implantação da sua aplicação dentro do cluster, e o cluster Kubernetes em si tem uma série de benefícios que a gente vai estar falando hoje aqui nessa live, tá? Mas um dos benefícios que eu já posso adiantar para vocês é que através do Kubernetes e das suas características de orquestração, a gente consegue automatizar a implantação do nosso software de forma muito simples e eficiente. Maravilha, Guto. Então, para o pessoal que está acompanhando aqui, vocês já sabem que a noite promete com várias questões importantes aqui para você que quer saber um pouco mais sobre Kubernetes. Nós vamos então para mais uma pergunta aqui, que é a seguinte. E qual a relação entre Kubernetes, o Docker e container? O Kubernetes é uma plataforma que nasceu para orquestrar containers. O Docker é um tipo de runtime para você executar o container. O Containerd é outro tipo de runtime para executar containers. Então, quando a gente está executando nossa aplicação dentro do container, né, a gente está criando uma abstração do sistema operacional, né? Então a gente está meio que empacotando a nossa aplicação para ela rodar dentro desse paradigma, né, de containers, né? E o objetivo disso é facilitar e ter a sua aplicação portável, para que você consiga rodar ela em qualquer lugar de forma bastante fácil. Então o Docker, o Kubernetes, ele consegue utilizar Docker dentro dele. Você pode instalar o Kubernetes e falar, olha, o runtime que a gente vai usar para executar nossos containers é o Docker. Ou você pode usar o Containerd ou outras opções que já estão disponíveis hoje. Então o Docker, ele é uma coisa que vem antes do Kubernetes, é onde a gente vai empacotar, né, a nossa aplicação nesse formato Docker para depois poder utilizar dentro do cluster Kubernetes. Então, nós vamos então para a nossa terceira pergunta de hoje, que é: qual a relação entre Kubernetes, Cloud Native e a CNCF? Ótima pergunta.
Bom, sempre que a gente está falando de Kubernetes, às vezes a gente se depara com esse termo Cloud Native, né? Nós vamos falar sobre ele um pouco mais para frente. E a CNCF, que é uma fundação, é Cloud Native Computing Foundation. É a fundação que ela tem como um dos seus objetivos fomentar, né, esse movimento Cloud Native. E o Kubernetes, o que é? A gente já falou que ele é um orquestrador de containers. O Kubernetes, a origem dele é um projeto chamado Borg. O Google usava esse projeto Borg para orquestrar containers dentro de seus data centers. Decidiu, então, em 2014, liberar o Borg como um projeto open source. Nesse momento, em 2014, eles resolveram escrever o Borg na linguagem Go, que inclusive também é uma linguagem criada pelo Google. Então eles reescreveram todo o Borg em Go, né, rebatizaram eles como Kubernetes, e então o Google tinha um projeto open source e queria colocar esse projeto em algum lugar, mas ele queria que esse projeto fosse visto pela comunidade, que a comunidade contribuísse. Então o que ele fez? Ele queria colocar em algum lugar que fizesse sentido, né, que o projeto pudesse se desenvolver. Então ele falou com a Linux Foundation, que é uma fundação que tem várias outras fundações abaixo dela, e pediu para a Linux Foundation. Falou: Linux Foundation, eu tenho aqui o projeto Kubernetes, eu entrego isso para vocês, é open source, vocês passam a manter esse projeto, mas a gente precisa de um espaço adequado para manter esse projeto, para criar uma comunidade em volta dele. Foi então que a Linux Foundation criou a CNCF, a Cloud Foundation, a Cloud Native Computing Foundation, para manter, né, projetos do tipo Cloud Native que rodam em containers, né, e para fomentar o uso dessas tecnologias de container. Essa é a questão e a relação entre eles. Então, Cloud Native é um termo que é utilizado para expressar tecnologias que rodam nesse universo de containers. Maravilha. E a gente então volta aqui com o Guto na nossa quarta pergunta dessa noite, que é: como rodar meus aplicativos no Kubernetes? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é que o Kubernetes trabalha com containers. Existem diversos tipos de tecnologias para a gente trabalhar com containers. Tá? A Docker é a mais conhecida, que o pessoal mais utiliza, mas tem outras também alternativas aí. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é portar, né, ou adaptar a sua tecnologia para que ela consiga utilizar, rodar e ser executada dentro de um container. Então, no caso do Docker, você vai pegar a sua aplicação, né, criar um Dockerfile, que é o arquivo onde você vai descrever como que a sua aplicação tem que funcionar, gerar uma imagem. A partir daí, quando a sua aplicação estiver funcionando em containers, você já pode começar a sua jornada para o Kubernetes. Uma vez que sua aplicação já está containerizada, vamos falar assim, é o momento em que você vai, então, começar a olhar para o Kubernetes, ver o que ele oferece e continuar ajustando e evoluindo sua aplicação para que ela consiga rodar dentro do ambiente Kubernetes, utilizando os recursos do Kubernetes da forma mais adequada. Obviamente, quando você vai levar uma aplicação para Kubernetes, qualquer aplicação que roda em container vai funcionar, mas se você observar todas as características do Kubernetes, o que ele oferece, e conseguir modificar a sua aplicação para que ela se aproveite disso, vai ser muito melhor. Maravilha. Então vamos à nossa quinta pergunta de hoje, que é: quais as vantagens de rodar meus aplicativos em Kubernetes? Ótima pergunta. Bom, o Kubernetes, como a gente já falou, ele é um orquestrador de containers, né? Você está rodando a sua aplicação dentro de um container, você já está abstraindo o sistema operacional para que você tenha a portabilidade de levar a sua aplicação de um lado para o outro, de um provedor para outro, de forma bastante simples. Além disso, o Kubernetes ele tem uma série de outros recursos, como serviço de descoberta de aplicação, balanceamento de carga, proxy, gerenciamento de DNS, gerenciamento da parte de configurações, da parte de storage. Ele já faz tudo para você. É um grande... O Kubernetes é um projeto que ele oferece tudo que a sua aplicação precisa para rodar em um lugar só. Em vez de você pedir, por exemplo, eu preciso de um endereço IP, abrir um chamado, eu preciso do storage, abrir um outro chamado, eu preciso... Ele já te oferece tudo isso para sua aplicação rodar de forma automática. Então você ganha muito tempo trabalhando com ele. Rodar sua aplicação em Kubernetes, como a gente está utilizando os containers, a gente vai também ter uma questão de
economia de recursos, porque em vez da gente estar utilizando máquinas virtuais, que na maioria das vezes estão ociosas, a gente está utilizando um servidor com vários containers que compartilham os recursos computacionais. A entrega de software é mais fácil, né? Uma vez que o Kubernetes ele já está pronto para a gente trabalhar com automação, é muito fácil integrar o Kubernetes ao seu processo de CI/CD, né? De Continuous Integration, Continuous Delivery. Quando você constrói uma aplicação para rodar dentro de Kubernetes e ela está pronta e funcionando, você consegue rodar a sua aplicação em praticamente qualquer provedor de nuvem hoje, tá? Que tenha suporte a Kubernetes. Então você não precisa ficar reescrevendo, modificando a sua aplicação para rodar no provedor A, B ou C. Ela roda em Kubernetes, ela roda em qualquer provedor. Né? E o Kubernetes é o orquestrador que ganhou a corrida dos orquestradores de containers, se tornou o padrão de mercado, está presente em todos os provedores de nuvem hoje em dia, inclusive na Saving Cloud. Então, você vai estar utilizando tecnologia de ponta, muito bem testada, estável, criado pelo Google. Então, você vai estar no melhor cenário e ambiente possível. A gente vai para mais uma pergunta que é: qual a curva de aprendizado para meu time aprender e começar a usar o Kubernetes? Certo. Bom, a curva de aprendizado do Kubernetes é uma curva de aprendizado média. Se você já tiver um pouco de intimidade e familiaridade com Docker e containers, ir para o Kubernetes não vai ser tão difícil. Agora, se você não conhece absolutamente nada, nem de containers, aí a curva de aprendizado já vai ser um pouco maior. Mas assim, você precisa aprender as convenções para configurar, precisa entender como funcionam os recursos do Kubernetes. Você tem vários recursos, como Ingress, Deployments, Config Map, Secrets, enfim, tem várias formas de você arquitetar o funcionamento de uma aplicação lá dentro. Então você precisa entender, ler toda a documentação do projeto, fazer alguns laboratórios, né, testar bastante, converter a sua aplicação para rodar em containers, depois escrever o que a gente chama de manifestos, que são a forma como a sua aplicação vai ser instalada e configurada dentro do Kubernetes, e a partir daí, ganhando intimidade, né, ganhando experiência, você vai estar pronto para começar a rodar suas aplicações dentro do Kubernetes. Qual a melhor forma de empacotar minha aplicação para rodar no Kubernetes? Interessante. De fato, a gente tem várias formas de preparar uma aplicação para rodar no Kubernetes. Hoje, na minha opinião, como profissional que trabalha com isso, a melhor forma da gente empacotar a nossa aplicação para o Kubernetes é utilizar Docker e utilizar o Helm. Helm é um formato de empacotamento é o gerenciador de pacotes especializado em Kubernetes. Então você tem a sua aplicação já empacotada, né, uma imagem da sua aplicação em formato Docker, e aí você coloca o Helm em cima dela, mais uma camada que você pode especificar como que ele vai funcionar dentro do Kubernetes, e você pode reutilizar essa configuração. Então hoje a melhor forma de você trabalhar com Kubernetes é utilizar o Helm. Nós vamos para mais uma pergunta aqui no nosso bate-papo, que é a seguinte: qual a complexidade para eu ajustar minha pipeline, é pipeline que diz? Pipeline. Para entregar meu software em Kubernetes? Ótimo. Para quem não sabe o que é uma pipeline, os mais velhos como eu, só tenho cara de novinho, tá? Pipeline a gente falava antigamente esteira, né? É um lugar onde você tem vários processos, várias tarefas que vão ser executadas desde a parte do build do seu software, armazenamento, até que ele seja entregue em algum lugar. Então a pipeline é como se fossem aquelas pipelines de entrega de gás, gasoduto, de óleo e tal. A gente constrói pipelines, né, utilizando até ferramentas como GitLab CI, GitHub Actions. Hoje a gente tem tecnologias de pipeline muito legal, já para Kubernetes nativos, como Argo CD, Tecton e Flux e outras. Mas imagine que você tem uma pipeline. Uma das mais antigas ferramentas de pipeline que vocês vão ver aí é o tal do Jenkins, né? Hoje em dia eu não uso mais, uma ferramenta que tem um valor histórico muito importante, mas existem tecnologias mais modernas. Então, tem o CircleCI também, que é bastante conhecido para quem usa o GitHub. Então, imagina que você já tem uma pipeline que entrega o seu software em algum lugar. Entrega o software numa máquina virtual, entrega o seu software em um bare metal.
Tá? Essa pipeline pode ser de qualquer jeito, em qualquer linguagem, utilizar qualquer ferramenta para entregar o software ali na última milha. A pergunta é, como eu faço para integrar minha pipeline com o Kubernetes? É difícil, é complicado? Qual é o nível de complexidade? O nível de complexidade é baixo, desde que você já tenha o seu cluster funcionando, desde que você já tenha empacotado a sua aplicação para rodar em Kubernetes. Então, se você já tem um pacote Helm da sua aplicação, ou os manifestos Kubernetes para sua aplicação, os arquivos YAML, ajustar a sua pipeline para entregar o software lá vai ser simples. Você vai adicionar apenas mais um passo na sua pipeline, no qual você provavelmente vai usar o comando kubectl, tá? Ou o comando Helm, e passar alguns parâmetros para que o seu software seja instalado ou atualizado. Então a complexidade para você ajustar a sua pipeline para entregar em um cluster Kubernetes é pequena. Contudo, como eu já disse, você já tem que ter o cluster funcionando, a sua aplicação já tem que estar devidamente empacotada, né, rodando lá no cluster, e aí você consegue, na sua pipeline, entregar de forma bem fácil, ou atualizar de forma bem fácil esse seu software rodando lá. Maravilha, seguindo então aqui na nossa rodada de perguntas, vamos para mais uma delas. Como funciona o Kubernetes e sua arquitetura? Vai ser uma resposta rápida, isso aqui daria para ficar 1 hora falando só disso. Mas para vocês terem uma ideia, um cluster Kubernetes ele é composto por máquinas, normalmente máquinas virtuais, e as máquinas virtuais vão rodar diferentes componentes, tá? A gente normalmente separa em 2 tipos de máquina, uma máquina que a gente chama de worker, que é a máquina que vai rodar os seus workloads ou o seu software propriamente dito, e as máquinas que a gente chama de controller. O controller vai rodar, então, os componentes do cluster que são responsáveis pelo funcionamento do cluster, né? Então, dentro das máquinas controller, nós vamos resumir em 2 componentes. Nós vamos ter o componente control plane, tá? E nós vamos ter o componente etcd. O etcd é um banco de dados chave-valor que vai guardar as configurações do cluster, e o control plane vai ser o componente que vai definir como é que seus workloads vão rodar dentro do cluster. Então, as máquinas que têm o control plane e o etcd a gente chama de controller, os nodes do tipo controller. E as máquinas que vão rodar a sua aplicação, a gente chama de workers. Dentro dos workers, a gente vai ter um componente chamado kubelet, tá? E vai ter os seus pods com as suas aplicações rodando dentro dos containers, tá? Então, dentro do Kubernetes no worker, né, o menor componente que a gente tem chama-se pod. Dentro do pod é onde estão rodando os nossos containers com as nossas aplicações. Então ele é disposto dessa forma. Normalmente, quando a gente constrói um cluster Kubernetes, a gente tem que ter no mínimo 3 máquinas de controle, tá? E o ideal é que sejam pelo menos 2 máquinas do tipo worker para você ter uma disponibilidade maior na sua aplicação, tá? E aí você pode crescer para o tamanho que você quiser, de acordo com as necessidades e a carga de usuários que você estiver atendendo, tá? Mas basicamente é isso. Nós vamos então para mais uma pergunta, que é: como funciona um ambiente Kubernetes multicluster? Ótimo. Bom, para a aplicação rodar legal no Kubernetes, a gente recomenda sempre que você tenha uma aplicação do tipo stateless, ou seja, que ela não vai persistir dados dentro do cluster. A gente vai estar rodando, só fazendo processamento de dados lá dentro. Então, se você tem aplicações já com essa natureza stateless, né, a gente pode ter multiclusters rodando. Por exemplo, você está num provedor de nuvem que tem uma região no Rio de Janeiro, uma região em Porto Alegre e uma região em Salvador. E aí você pode ter um cluster em cada região rodando a sua aplicação, atendendo utilizando aí um serviço de DNS inteligente que vai rotear as suas requisições para o ponto mais próximo dos seus usuários. Então você pode ter um ambiente multiclusters, né? Se a sua aplicação for stateless é mais fácil. Se ela não for stateless, aí você tem um pouco mais de complexidade, porque tem que sincronizar os dados entre os clusters. Mas normalmente a gente tem multiclusters quando a gente precisa de maior disponibilidade em diferentes regiões de um provedor de nuvem, tá? Ou quando a gente quer ter mais próximo do nosso usuário, é um cluster próximo do nosso usuário em regiões diferentes, tá?
Existem várias tecnologias para a gente trabalhar com Kubernetes multicluster, tanto para fazer a sincronização quanto a configuração. O nível de complexidade, obviamente, é um pouco maior, mas é possível, funciona muito bem. Tá? Você pode ter vários clusters em locais diferentes rodando a sua aplicação. É possível executar o Kubernetes em ambientes Windows? O Kubernetes ele roda prioritariamente em ambiente Linux, tá? Você pode ter um servidor Windows. Nesse servidor Windows, a gente pode estar virtualizando aí máquinas Linux, mas o sistema, o Kubernetes, ele só pode ser instalado em sistemas Linux. Tá? Você tem um cluster rodando, pode ser até um hypervisor Windows, lá o Hyper-V. Mas os guests, os sistemas operacionais guest, tem que ser Linux. Nós vamos aqui para mais uma pergunta, então, com o Guto, que é: o que é mais indicado para a hospedagem da minha aplicação em Kubernetes? Um servidor local ou um servidor em nuvem? Certo. Aí a gente vai ter aquela pergunta do depende, né? Por exemplo, às vezes você tem um caso de uma empresa que demanda sigilo, e aí seus requisitos não permitem que ela rode aplicações numa nuvem pública, né? Nesse caso, ela precisa ter o data center próprio. Se ela prefere rodar sua aplicação no data center próprio por questões de segurança, de sigilo, de controle, aí o Kubernetes on-premises ele num servidor local de virtualização é mais adequado. Mas eu não tenho esse problema na minha empresa, eu posso rodar numa nuvem. Então, aí, nesse caso, é mais interessante você estar rodando em nuvem, porque você reduz a complexidade, você reduz a quantidade de trabalho que você tem, e porque na nuvem você deixa a nuvem cuidar da infraestrutura para você só se preocupa com a aplicação. Quando você tem um data center interno, você tem que se preocupar com tudo, link de internet, energia, backup, uma série de outras coisas. Então, quando a gente está rodando Kubernetes na nuvem, a gente reduz a nossa operação, a nossa complexidade da operação, né? E a gente tem também possibilidade de escalar além do que o nosso data center iria oferecer. Eu acho que é isso. Posso só complementar aquela pergunta do multicluster? A gente falou sobre rodar o Kubernetes em multicluster, mas normalmente o pessoal também pergunta sobre rodar o Kubernetes em ambiente multi-cloud. Eu posso estar rodando, por exemplo, um cluster Kubernetes na minha cloud aqui, um outro pedaço dele em uma outra cloud de um outro provedor? Pode, não tem problema, é possível fazer isso. Você consegue rodar da mesma forma como a gente faria o multicluster, a gente teria vários clusters Kubernetes rodando em diferentes clouds, tá? E a gente consegue interligar esses clusters utilizando ferramentas como Submarine ou outras, ou se a sua aplicação for realmente stateless, só para processar dados, e ela conversa com uma API central, um banco de dados central, você pode ter um outro serviço, por exemplo, de banco de dados como o Atlas, e a sua aplicação no provedor de nuvem A e no provedor de nuvem B apontando para esse mesmo banco sendo utilizados. É perfeitamente possível, obviamente a sua arquitetura vai ser um pouquinho mais complexa, você vai ter que ter um serviço de DNS externo, um balanceamento externo, mas dá para fazer, você consegue rodar a sua aplicação multi-cloud e multi-cluster, né? Multi-cluster, a gente falou do multi-cluster dentro de uma mesma provedor de nuvem, e o multi-cloud é o multi-cluster em nuvens diferentes. Então, é possível também você rodar dessa forma. E a gente vai então para mais uma pergunta aqui com o Guto, que é: é possível instalar o Kubernetes em um servidor só? Olha, para fins de teste e desenvolvimento é possível. Você pode subir uma máquina virtual, né, instalar o cluster Kubernetes com apenas um nó. Você pode ir para produção com isso? Jamais. Mas para você fazer um teste, conhecer o Kubernetes, ou para você fazer um desenvolvimento local e testar se aquilo funciona no Kubernetes, é possível sim. Tá? A gente tem várias tecnologias que permitem isso. Nós, inclusive, temos algumas distribuições de Kubernetes leve, né, como o K3S ou K0X, se eu não me engano. Que são distribuições Kubernetes mais leves, que você consegue, inclusive, rodar em máquinas virtuais. Então, você tem um computador, tem um hypervisor, um VirtualBox da vida, você pode, então,
fazer um teste ali, subir uma máquina virtual, instalar um Kubernetes em um nó só. Você tem Docker na sua máquina, você pode usar o K3D, que é um projetinho que instala o K3S, que é um Kubernetes leve, dentro do Docker. E aí você consegue usar em uma única máquina um cluster Kubernetes. Mas, novamente, apenas para fins de teste e desenvolvimento. Para produção, homologação, né, teste, qualquer outra coisa, um nó só não é suficiente, tá bom? Guto, então o nosso bate-papo de hoje vai chegando ao fim. Quiser fazer algum complemento, esse espaço é seu. A gente agradece, então, Guto, a sua participação, então, a sua disponibilidade por compartilhar todos os conhecimentos aqui com a gente, tá bom? Aí, óbvio, nós vamos ter próximas participações aqui, sim. Esperamos contar com você. Muito obrigado, então. Uma boa noite para vocês. Bom descanso, boa semana. Boa semana, até mais. E aí, gostou da nossa edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite, conheça também as nossas redes sociais, todas elas @TechGuruOficial. E para mais conteúdos, acesse o nosso site techguru.com.br. Até a próxima!